Olá, prosseguindo no estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. O tema deste vídeo, na sequência do estudo do Evangelho, Jesus em casa de Zaqueu. Essa é uma passagem muito importante que está no Evangelho de Lucas, em que há, neste único evangelho dos 4, o relato a respeito de Zaqueu. E para falar desse tema, eu trouxe esse livro. Ressurreição e Vida. É um livro de Leon Tolstói, Espírito Leon Tolstói, que foi psicografado pela médium Ivone Pereira. Aqui há um relato onde o Leon Tolstói, estando no mundo espiritual após desencarnar, ele procura orientação para superar as frustrações da sua visão a respeito de sua última encarnação, dos seus remorsos. Ele queria encontrar uma orientação. E estando no mundo espiritual, ele relata uma passagem onde ele se encontra com o espírito Zaqueu. Para dar introdução ao assunto, há esta passagem que está relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versículos de 1 a 30. O relato que está no Evangelho de Lucas está da seguinte maneira: E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e ele era um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, mas não o podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia ele de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu-o satisfeito. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. E naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Ao que lhe disse Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós vimos no vídeo anterior a respeito da avareza, né? Onde a avareza é um impedimento muito grande para que nós ultrapassemos a esfera íntima da influência da matéria sobre o espírito, fazendo com que, retido na evolução moral, por causa do apego à matéria, ao ouro, à riqueza, nós fiquemos estacionados no progresso, causando-nos grandes
perturbações espirituais que se refletirão em encarnações posteriores. E aqui fala de Zaqueu, um homem rico, que vivia de cobrar impostos do povo hebreu para os romanos, e por isso ele era muito odiado. Ele era chefe de um grupo de publicanos, de cobradores, e era então muito rico, odiado, ninguém se relacionava com um publicano, que era considerado gente de má vida. E eis que Jesus, então, naquela passagem, vê Zaqueu ali em cima daquela árvore, desce daí, vou pernoitar na tua casa. Alegria de Zaqueu. E este relato do espírito Leão Tolstói é muito interessante, porque ele fala assim, olha só uma pequena passagem, e depois eu vou relatar outras passagens deste relato de Leão Tolstói. Ele fala assim, isto ele ouvindo o Zaqueu, porque ele se encontra com Zaqueu no mundo espiritual, né? E ele ouve o relato de Zaqueu. A bondade do mestre Galileu, honrando-me com uma visita e uma refeição em minha casa. Eu, um renegado pela sociedade, porque um publicano, tocou-me para sempre o coração, meus amados, como sabeis. Ele estava conversando ali com um grupo de pessoas, a quem se junta, então, Leão Tolstói, e fica ouvindo este relato. Então, Zaqueu conversando com aquelas pessoas que ali estão para ouvi-lo. E aí ele dizendo, ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. Penetrou com sua solicitude inesquecível os mais remotos escaninhos do meu ser moral. Contornou com seu amor de arcanjo todas as aspirações do meu espírito, filho de Deus, que sofria por algo sublime que lhe aclarassem as ações. E conquistou-me assim por toda a consumação dos séculos. E o Leão Tolstói continua relatando a descrição que Zaqueu vai fazendo daquela sua encarnação após esse encontro com Jesus. Então Zaqueu explica que a partir daí ele passa a seguir Jesus por toda parte, ouvindo ele, acompanhando sempre que ele podia, até que aconteceu a crucificação, ele sofreu muito e procurava então acompanhar os apóstolos, mas ele se sentia inibido de se aproximar, porque se considerava uma pessoa não grata, né, por ser um publicano. Até que ele encontra-se, depois de vários aspectos de experiência que ele tem no mundo espiritual, naquela aflição dele, sempre junto com os grupos cristãos da primeira hora, né, ele se encontra com Paulo. Ele vai à casa do caminho quando ele ouve a notícia de que Paulo, naquela época ainda chamado Saulo, tinha se convertido ao cristianismo. E ele chegando na casa do caminho, ali Zaqueu o ouviu. Ouviu Paulo, ainda na época chamado Saulo, o relato do encontro com Jesus, muito emocionado e tudo. E ele então acaba se aproximando de Paulo, que o recebe com bondade e orienta de como viver plenamente segundo as diretrizes de Jesus. Num determinado momento aqui do relato, há essa seguinte descrição. Ele falando agora de como que ele cumpriu aquilo que ele tinha prometido a Jesus. Olha só. Por esse tempo, eu deixara Jericó, desligara-me das funções aduaneiras, dera parte dos meus bens aos pobres, conforme prometera Jesus, provera com a outra parte recursos para minha família,
distribuíra minhas terras entre os camponeses mais necessitados, reservando o estritamente necessário à minha manutenção pelos primeiros tempos. Fizera-me errante e vagabundo para acompanhar os discípulos e ouvi-los contar às multidões as conversações íntimas que o Senhor entretivera com eles antes do Calvário e depois da gloriosa ressurreição. Então veja, ele cumpre todas as promessas que ele fez a Jesus, que ele está comentado ali no relato de Lucas, e doa tudo que ele tem, ajeita toda a situação lá na casa, na família, tal, e passa a seguir os passos dos apóstolos, dos discípulos, encontra-se com Paulo. Ele vivia de pequenos serviços, onde ele podia. Ele era um homem culto, conhecia várias línguas, então ele dava aula, ele fazia limpeza onde era necessário, enfim, viveram com simplicidade apenas para viver aquela experiência do seguidor do Cristo. Ao final desse relato, o Zaqueu, ele faz uma descrição muito curiosa. Estando ali com aquelas outras pessoas diante de Zaqueu no mundo espiritual, o Leon Tolstói descreve o seguinte, eu vou relatar porque traz muito ensinamento. Olha só. Isso agora Leon Tolstói falando, né? Não é o Zaqueu. Eu ouvia, embevecido, a empolgante exposição daquele Zaqueu, cujo nome no Evangelho atraía as minhas simpatias, mas a quem as referências são mínimas no livro santo. Mas acontecia que a força mental do humilde discípulo do Nazareno distendera em torno um círculo de luz fulgurante, o qual nos envolveu a todos e nos levou a vibrar com ele, e nos dominou a vontade, submetendo nossas vontades à vontade dele próprio. Nosso pensamento ao seu pensamento, nosso sentimento ao seu sentimento, nosso raciocínio ao seu raciocínio. Tal se completamente mergulhados nas ondas das suas irradiações, ficássemos à sua mercê para lhe obedecermos às sugestões. Era a faixa vibratória dele mesmo, onda transmissora do pensamento, capaz dos mais belos feitos psíquicos, que nos atingia e dominava. Então, o mais edificante foi que o pensamento de Zaqueu e suas recordações revividas nos haustos de uma expansão solene criaram novamente os fatos passados e nos deram a presenciar com ele tudo quanto era narrado. Seguimos-los assim, em suas idas e vindas atrás dos discípulos do Cristo. Presenciamos suas silenciosas lágrimas, seus sofrimentos ante a dificuldade de iniciar o ministério do bem, expandindo objetivamente o que já existia no íntimo do seu coração. Com ele vagamos chorosos pelas praias de Cafarnaum, recordando as prédicas sublimes que não mais se ouviam, mas às quais os discípulos nunca deixavam de se referir durante as exposições da Boa Nova para o povo. E desse modo, quantas vezes com ele subimos o Calvário sob a nostalgia do crepúsculo, vendo-o chorar sozinho e sofredor, a saudade daquele que ali expirara
para legar ao mundo o patrimônio do amor. E aprendemos com ele, vendo-o agir como se pratica o verdadeiro bem, como se estancam as lágrimas da desgraça e se recupera o pecador para o dever, ocultamente, silenciosamente, sem os alardes da vaidade nem os elogios da história. Fiel a um ministério santo, incansável, em torno das criaturas sofredoras pelo amor de Jesus Cristo. Que coisa abençoada, né? Então nós vemos pequenos lances, né, que está, volto a repetir, recomendo muito, viu? Este livro aqui, Ressurreição e Vida, um livro maravilhoso, tem vários relatos, né? Um deles é sobre Zaqueu. Tem aqui várias descrições importantes. Até curiosamente, nos nossos dias, diz assim, um dos relatos, né, de Leon Tolstói nesse livro, O Paralítico de Kiev. Estamos aí com esta guerra, né? Mas, enfim, aí está um pequeno relato da experiência de Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos. Sua vida girava em torno do dinheiro e o fazia, então, escravo deste tipo de atenção, bloqueando-lhe as iniciativas no bem, em que pese ele carregasse no íntimo o anseio de fazer o bem. E Jesus, chegando, concede a ele a transformação íntima com o incentivo da sua presença maravilhosa, das suas palavras, fazendo com que ele mudasse de vida. Então, assim, no vídeo anterior falamos a respeito deste apego que nós acabamos por ter ao dinheiro, né? E agora falando de Zaqueu, que através da ajuda do Cristo ele consegue se libertar desta prisão. E no próximo vídeo nós vamos continuar este relato no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, tratando do tema Parábola do Mal Rico. Até lá então, que Jesus nos ampare e fortaleça e nos liberte de nossas prisões egoísticas, de orgulho e de vaidade.